A morte, segundo a biologia, é definida como uma parada irreversível das funções vitais de um organismo. A morte também pode ser compreendida como uma perda da capacidade do organismo de manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno necessário para a mantença da vida. O consenso médico atual define a morte como o cessamento clínico, cerebral e cardíaco irreversível do corpo humano. Mas, biblicamente, a morte é a separação entre o corpo e a alma. Para Heidegger, a morte não é vista apenas como o fim biológico da vida, mas como um elemento fundamental da existência humana, o ser para a morte, Sein zum Tode. É através da consciência da própria finitude que o Dasein, o homem, pode alcançar a autenticidade existencial. Para Kierkegaard, a morte não é simplesmente o fim da vida, mas uma possibilidade intrínseca à existência humana, um fator que a torna significativa e que exige uma tomada de decisão existencial. Para ele, a morte não é um evento externo a ser temido, mas um componente essencial que nos confronta com nossa própria finitude e nos impele a buscar um significado mais profundo para a vida. Na fenomenologia, a morte não é apenas o fim biológico, mas um evento que molda a própria experiência de vida. É vista como uma possibilidade última, a condição de finitude que define o ser no mundo. Ao tomar consciência da morte, esta torna-se um fator crucial na compreensão da existência, influenciando a maneira como vivemos e damos sentido à nossa vida. Ocorre que ninguém gosta de falar sobre o tema morte. Todos se perdem no falatório para não tomar consciência dela. Ao se perder no falatório, o homem se distancia de sua essência e se torna um ser impessoal, um ninguém. Ele se esquece de sua singularidade e de sua responsabilidade existencial. O falatório, para Heidegger, é um modo de existência inautêntico, onde o ser para a morte se perde na superficialidade e nas questões alheias, evitando a confrontação com sua própria finitude para não se angustiar. Ainda para Heidegger, a angústia e a morte não devem ser evitadas, mas sim confrontadas. Ao encarar a morte como possibilidade, o homem pode acessar sua autenticidade e viver de forma mais plena e consciente. Por fim, pode-se afirmar que a morte é o fim para esse corpo físico corrompido pelo pecado. Mas o eu, a alma, é eterna e se desconecta do corpo no momento do óbito. Para quem tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o seu eu estará na eternidade com Cristo. Caso não esteja, a tal alma passará pela segunda morte, essa sim, a morte espiritual. Bom dia, meus sinceros agradecimentos a todos por reservarem um pouco de seu tempo para estar aqui comigo. O assunto da pauta é Alma Imortal, Epílogo. Textos base. Livro de Salmos, capítulo 39, versículos de 4 a 7. E primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 15, versículos de 51 a 57. Peço por gentileza que pause o vídeo e leia os textos citados. Versículo-chave: Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Dizem que a morte faz parte da vida, que é algo natural. Porém, a morte não é um fenômeno natural na vida humana sob a ótica da palavra de Deus.
A morte é a sentença divina contra o pecado. Todos enfrentam esse dilema. Ninguém conseguirá fugir à realidade da finitude. O dilema existencial resulta da realidade da morte que tem que ser enfrentada. Aqui na parte superior da tela, à sua direita, aparecerá o portal que o levará à primeira parte do vídeo Alma Imortal. Convido a assisti-lo. A morte marca o limite das possibilidades do homem. Após a morte, o homem não tem mais participação em nada do que se faz sob o sol. Após a morte, segue-se o juízo. Isso é tão certo quanto certa é a segunda vinda de Cristo. Heidegger acreditava que a consciência da morte pode levar o homem a uma existência autêntica, onde ele assume a responsabilidade por suas escolhas e se liberta das pressões do cotidiano. A negação da morte, por outro lado, leva à inautenticidade, onde o indivíduo se perde na futilidade e nas expectativas alheias. Numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos e maquia-se o feio. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 20 e 21, o pregador diz: Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó voltarão. Quanto à realidade da vida e da morte, de todo ser vivo que fora criado por Cristo, o homem é o único que tem consciência de que vai morrer. Curiosidades. O sentido bíblico e doutrinário da morte. A morte como o salário do pecado. A verdade que a Bíblia nos comunica é que a morte não é a simples cessação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado, seu pagamento, a sua justa retribuição. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte e não pode fugir disso. Como dizem, morte impostos. Eu diria mais, morte, impostos, fila. Ninguém consegue fugir desses três eventos. Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Só em Jesus, o cristão autêntico e fiel consegue salvar-se do poder da morte eterna. A palavra de Deus identifica dois tipos distintos de mortes: a primeira morte e a segunda morte. A primeira é a física e a segunda, o lago de fogo, que representa a total separação do pecador não salvo de Deus. Morte física. O texto que melhor elucida esta morte está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 14, que diz: Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. O que acontece com o corpo morto quando é sepultado? Depois de algum tempo, terá se desfeito, esvaído como águas derramadas na terra. É isso que a morte física acarreta literalmente. Lago de fogo. É a chamada segunda morte, identificada como punição do pecado, também denominada castigo eterno. É a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade de arrependimento e perdão. Os ímpios, depois de julgados, receberão a punição da rejeição que fizeram à graça de Deus e serão lançados no lago de fogo. Restringe-se apenas aos ímpios. Esse tipo de morte tem sido alvo de falsas teorias que rejeitam o ensino real da Bíblia Sagrada. Não esqueçam que há muitos ímpios que usam rótulos de cristãos. A esses também está reservado o lago de fogo e enxofre, onde haverá dor e ranger de dentes. Diversa insanidade. Todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, menos eu. Citarei algumas falsas teorias que rejeitam
o ensino real da palavra de Deus sobre a morte eterna para os ímpios. A teoria universalista ensina que Deus é bom demais para excluir alguém. Jesus morreu por todos, por isso todos serão salvos. A teoria restauracionista ensina que Deus, no dia determinado, restaurará todas as coisas, e todos, enfim, serão salvos. A teoria do purgatório ensina que, quando uma pessoa morre neste mundo, tem a oportunidade de recuperação num período probatório. Nesse período, a culpa dos pecados cometidos poderá ser aliviada enquanto aquele pecador paga por seus pecados, tendo ainda a ajuda das orações pelos mortos da parte dos amigos e parentes. A teoria da aniquilação deturpou o texto na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 1, versículos 8 e 9. Tal teoria destaca a expressão eterna perdição e a traduz por eterna extinção. Os adeptos dessa teoria acreditam que a eterna perdição mencionada no texto significa a extinção completa e final da existência daqueles que rejeitam a Deus e o Evangelho, em vez de um sofrimento contínuo em um inferno eterno. A morte é a prova máxima da fé cristã e produz nos crentes uma consciência de vitória. Os sofrimentos e aflições dessa vida são passageiros e aperfeiçoam nossa esperança para enfrentar a morte física. Quando um cristão morre, ele descansa, dorme. Ao invés de derrota, a morte significa vitória. A Bíblia Sagrada consola o cristão acerca dos mortos em Cristo, quando declara que a morte do crente é agradável aos olhos do Senhor. Diz também que morrer em Cristo é estar presente com o Senhor. Irmãos, mantenhamos firme a nossa esperança. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.